Você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Bom dia a você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Este é o momento Me Faz Bem, cujo objetivo é conversar sobre vários temas relacionados à saúde e bem-estar. Dados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes, no Atlas de Diabetes, mostram que nos últimos 10 anos houve um aumento de 26,61% no número de pessoas que vivem com diabetes no Brasil, deixando o país na 6ª posição mundial. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo a doutora Ellen Agapito. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem, Kelly? Que prazer estar aqui com vocês. Bom dia para você que está assistindo a gente de casa, né? Que delícia a gente poder falar desse assunto, um assunto super importante. Então é um prazer estar aqui. Nossa, eu fiquei impressionada em saber que o Brasil está aí ganhando o ranking sobre essa doença, e é uma doença que é possível ser evitada? Como é que é isso? Eu queria que você conversasse conosco, doutora, começando a falar assim, como é que é o diabetes? Existe mais de um tipo de diabetes? Como é que é isso? Então, é realmente muito triste, né, que a gente já esteja aí nessa 6ª posição do ranking mundial. Não é uma estatística boa, que nós gostaríamos de estar ganhando posições. Mas realmente, assim, o diabetes, na verdade, ele não é uma doença única. Nós temos vários tipos de diabetes, né? Claro que a maioria das pessoas vai fazer uma associação só do diabetes tipo 1 ou tipo 2. Sim, As é o que pessoas é vão mais perguntar, conhecido. né? Mas nós temos alguns tipos de diabetes que são diabetes determinados por genes, que são diabetes onde acontece uma mutação genética e aí essa pessoa tem um diabetes por causa de uma única mutação genética. Ele é chamado de diabetes monogênico, muito conhecido na nossa prática como MOD. Acontece que esses tipos de diabetes, eles são extremamente raros. Então, os diabetes genéticos de uma única mutação, eles são raros. A gente tem também um diabetes que, infelizmente, vem ganhando muito espaço, que é o diabetes gestacional, né? Que é aquele diabetes que acontece somente na mulher quando ela está gestante e ele tem envolvimento, né, de vários fatores, de idade, se aquela mulher tem fatores de risco familiares, a quantidade de peso que ela ganhou. Então, existem vários fatores para um diabetes E ela gestacional. permanece só na gestação. Então, o diabetes gestacional, essa pergunta é muito importante. O diabetes gestacional, ele é diagnosticado na gestação. Quando a mulher tem o parto, normalmente esse diabetes deixa de existir, mas essa mulher passa a ser uma paciente de alto risco para o diabetes tipo 2. Desenvolver. Então, inclusive, em alguns casos, ela já permanece diabética após a gestação terminar. Então, esse é um diabetes que toda gestante faz rastreamento. Não sei se você sabe, você que é mulher, que já esteve gestante, aquele exame que você faz ali entre a 20ª e a 24ª semana, que você toma um líquido bem doce lá no laboratório, colhe sangue várias vezes. Este é um rastreamento para o diabetes gestacional, que é obrigatório em todas as gestantes. E é claro que nós temos os famosos diabetes tipo 1 e tipo 2, que são duas doenças muito diferentes, né? O diabetes tipo 1, ele é uma doença
onde o meu sistema imunológico agride o pâncreas e torna esse pâncreas incapaz de produzir insulina. Então, ele é um diabetes autoimune. Ele acontece em crianças, adolescentes e até adultos de 30 anos. Após os 30 anos, ele não seria mais chamado de diabetes tipo 1. Ele seria chamado de LADA, que é o diabetes autoimune do adulto, ok? E ele também é diferente do tipo 1. Nossa, ele é mais lento. São muitos tipos de diabetes mesmo. Mas esses tipos, eles são menos frequentes. Então, para você ter uma ideia, o tipo 2, ele corresponde a 90 a 92% de todos os casos de diabetes. E eu tenho tipo 1 ali entre 3 a 5% da população, e aí o restante ocupa esse lugarzinho. Então, na verdade, a nossa atenção acaba se voltando muito para o diabetes tipo 2. E o que é o diabetes tipo 2? Isso, eu ia perguntar para você. Então, já que mais de 90% está no diabetes tipo 2, fala mais desse famosão aí. Então, o diabetes tipo 2, ele é uma incapacidade adquirida de produzir insulina na quantidade adequada. Então, eu não consigo produzir uma insulina numa quantidade em que ela seja efetiva. Aos poucos, né, no início eu tenho uma resistência à ação dessa insulina e aos poucos evolui para uma perda realmente de capacidade de produção, porque o diabetes tipo 2, ele é uma doença evolutiva, ele é crônico, e ela é uma doença multifatorial. O que é multifatorial? Isso quer dizer que eu preciso de vários fatores que se somam para que ela aconteça, né? Então, a gente não é igual o diabetes tipo 1, onde eu tenho uma doença que é promovida pelo sistema imunológico. Então, eu tenho um fator agregado a essa doença. No tipo 2, não, eu tenho vários fatores. O tipo 2, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz faculdade, a definição do diabetes tipo 2 no livro dizia que ele era um diabetes de pessoas com mais de 40 anos de idade. Isso não é verdade mais. Então, já mudou do tempo, vem mudando, a concepção de diabetes, então. Mudou por quê? Porque, infelizmente, esse diabetes vem ganhando muito espaço em pacientes jovens, adolescentes e até em crianças. Então, você recebe hoje crianças ali de 9, 10 anos já desenvolvendo um diabetes tipo 2, que era uma coisa para acontecer ali 3, 4, 5 décadas depois. Está acontecendo muito jovem. Entendeu? Então, e isso tem a ver com os fatores de risco do diabetes. Eu ia perguntar, isso daí é contagioso? Brincadeira, né? Mas eu queria dizer o seguinte, o diabetes tipo 2, o que faz? O que eu preciso fazer ou para evitar, ou não, os fatores de risco mesmo para o diabetes tipo 2? Então, existem fatores de risco e nós estamos cada vez mais expostos a eles, né? Então, o primeiro grande fator de risco, que aí a gente diz que existem fatores de risco que são evitáveis, modificáveis, e os que não são modificáveis. Por exemplo, se eu já tenho diabéticos na minha família, eu não tenho como modificar isso. Mas então se eu tenho diabético na minha família, fato, eu vou ter diabetes? Não, a gente vai falar sobre isso. Não, isso não é um fato. Porque lembra que eu falei que ele é multifatorial? Que eu tenho vários fatores, eu brinco sempre com os pacientes, que é um somatório de ingredientes. Então, se eu tenho fator de risco familiar, eu vou cuidar daqueles que eu posso modificar. Então, outro fator que eu não consigo modificar, a minha idade. Quanto mais idade, maior o fator de risco. Mas fique atento, porque agora entram os fatores modificáveis, aqueles em que você pode interferir diretamente. A alimentação. Então, quanto mais verduras, legumes, grãos integrais, quanto menos açúcar, gordura, carnes, alimentos ultraprocessados, quanto mais saudável a alimentação, menos risco eu tenho.
atividade física regular é super importante, principalmente para quem já tem esse fator de risco da família. Então, se você se mantém ativo, com bastante atividade física regular, isso também previne diabetes. A outra questão é o peso. Infelizmente, o excesso de peso, ele consegue ser um fator único para o aparecimento do diabetes, que a gente chama de fator de risco independente. Ele não depende da ocorrência dos outros. Agora imagina que o Brasil também está no ranking do país do sobrepeso e da obesidade. Então vem de mãos dadas com a diabetes. Andam juntos, não tem como nós dissociarmos esses dois elementos, o peso e o diabetes, né? Então, são coisas que eu posso modificar na minha vida, o sedentarismo, a má alimentação, o meu peso, são coisas que eu posso modificar. Posso dormir melhor, posso ter hábitos mais saudáveis e evitar. Então, por exemplo, se o seu pai e a sua mãe são diabéticos, você pode evitar que esse diabetes aconteça, talvez até por toda a vida, ou deixar para que ele aconteça o mais tarde possível, porque, infelizmente, o que é que nós vemos no dia a dia? Quando eu tenho pais diabéticos, o diabetes surge nos filhos numa idade mais precoce do que surgiu nos pais. Por quê? O estilo de vida vai estar... Estilo de vida. Nós estamos piorando muito o nosso estilo de vida. Nós estamos ficando presos muitas horas por dia em telas, em eletrônicos. Nós fazemos cada vez menos atividade física, os nossos hábitos são sedentários. A gente pega o carro para ir na padaria na esquina, para ir no mercadinho que fica a 1 quadra de casa. A gente tem controle remoto, a gente tem tudo, né, na palma da mão. E nós estamos consumindo cada vez mais alimentos ultraprocessados. Um grande vilão, por exemplo, para o diabetes é o refrigerante. O refrigerante é um dos maiores responsáveis no mundo pela epidemia de diabetes e obesidade. As bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas. Eu bebo e o meu corpo não precisa ter trabalho nenhum para digerir. Ele já vem a bomba toda glicêmica de açúcar, né? Pro Exatamente. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, a Associação Americana de Diabetes fez uma pesquisa e eles descobriram que crianças que consomem pelo menos 5 porções de bebidas açucaradas por semana. Por semana? Por semana. Isso quer dizer que, sim, uma por dia, por exemplo. Um todinho, um suquinho de caixinha que eu levo para a escola, um refri no fim de semana. Parece muito? Não. Parece bem pouco. Crianças que consomem mais do que 5 porções de bebidas açucaradas por semana têm mais de 50% de chance de serem diabéticas após os 30 anos de idade. Ou seja, eu estou causando um determinismo até. Eu estou modificando a expectativa de saúde do filho, da filha, introduzindo esse tipo de alimentação. Eu vou pensar assim, se eu sou um pai, mãe da criança, eu vou pensar que uma caixinha de suco por semana, uma caixinha, né, por dia, que seja, ou por semana, entra naquela... é só um pouquinho. Quase que entra no equilíbrio, doutora Ellen. Gente, vamos dar um equilíbrio nas coisas, é uma caixinha. Então, isso ao longo dos anos aumenta a predisposição para que essa criança, depois agora adulto, seja um doente que tenha deficiência aí de insulina e vire um diabético. Exatamente. E fora que também eu estou modificando a expectativa de peso dessa criança, desse adolescente para a vida adulta. Então, quantas vezes eu recebo adultos jovens de 30 anos, um pouquinho menos de 30, um pouquinho mais, e eles dizem, olha, eu não como muito, mas a gente não sabe quais foram as coisas introduzidas durante a infância e adolescência. E te digo mais, eu mudo, na verdade, a genética, a epigenética do meu filho dentro da minha barriga. O que a gestante consome,
quanto peso ela ganha modifica a expectativa daquela criança ter diabetes no futuro ou ser obesa no futuro. Olha a importância de se cuidar da gestação. Na gestação, a mãe está praticamente determinando o futuro do seu filho através dos hábitos que ela tem durante a gestação. Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho e eu vou falar para você da importância dos primeiros 1000 dias de alimentação de um ser humano. O que são os primeiros 1000 dias? Os primeiros 1000 dias de alimentação de um ser humano são os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos de vida. Eles podem modificar toda a estrutura de doenças crônicas adquiridas de uma pessoa. Já pensou? Diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares. Nossa. Então, às vezes, eu não tenho genética nenhuma familiar, mas a minha estrutura genética, a maneira como o meu DNA vai ser lido, foi modificado pela minha alimentação. Por isso que a gente pede, por favor, não dê açúcar para o seu filho antes dos 2 anos de idade. É a crueldade que eu vejo quando tem a mamadeira. Às vezes tem suco de caixinha ou refrigerante numa mamadeira. Na verdade, você não está só interferindo naquele dia, você está interferindo em todo o futuro daquela pessoa. Então, esses primeiros 1000 dias sem açúcar, sem alimentos industrializados, ultraprocessados, com bastante verdura, legume. Outra dica, não experimente a comida do teu filho, a papinha do bebê. Ela não tem que ter sal, ela não tem que ter açúcar. O seu bebê tem um paladar perfeito, ele vai sentir o sabor de cada verdura, de cada legume, e ele vai aprender a apreciar essas coisas. Então, a gente tem a mania, né, de... Isso quer dizer que o nosso paladar é imperfeito. A gente estraga ele, né? Com o passar do tempo, a gente vai deturpando o paladar. Né? E olha só que interessante, o Hospital Adventista cuida das suas gestantes. Todos os meses tem as reuniões com as gestantes. Cuidar me faz bem e já está cuidando desses 1000 dias que a doutora Ellen está falando. E cuidando do futuro do seu filho, não é só de você que o Hospital Adventista está cuidando do futuro do seu filho. Isso é maravilhoso. Agora, doutora Ellen, como é que eu sei que eu estou diabético? Muito importante. Então, é assim, o diabetes... Ou que não estou, né? A gente não quer que a pessoa descubra diabetes com sintomas. Porque quando eu descubro diabetes, que eu já tenho sintomas, isso quer dizer que eu já tenho 4 a 7 anos de diabetes. Então, nós queremos descobrir diabetes quando ele é detectado num exame de sangue de rotina, que eu tenho uma pequena alteração na glicose. E aí o meu clínico, o meu cardiologista, o meu ginecologista me encaminha para o endócrino e diz assim, olha, sua glicose deu alterada pela primeira vez. Então, essa pessoa vai passar por uma triagem para descobrir se ela é diabética, se ela é pré-diabética, e isso é descoberto realmente em exames de rotina. Então, é muito importante que a pessoa faça o seu check-up anual. Isso faz parte dos exames anuais. Isso também, o Hospital Adventista cuida de você. Você já fez os seus exames periódicos, que inclui muita coisa do check-up, e isso você pode continuar fazendo com acompanhamento do seu médico, outros exames que fazem parte do check-up, não é, doutora Ellen? Exatamente. Então, quando eu descubro, né, o diabetes num exame de sangue de jejum, ou através de um exame chamado teste oral de tolerância à glicose, que é feito no laboratório, que você bebe um líquido doce, colhe sangue 2 horas depois. Então, essa pessoa ela é diagnosticada com diabetes e aí ela deve proceder o tratamento. Entendi. Então, aquela picadinha no dedo me ajuda também? A picadinha no dedo não ajuda para o diagnóstico. Por quê? Porque para ela ser diagnóstica, para ela dizer que uma pessoa tem diabetes, teria que estar maior que 200. E se está maior que 200, quer dizer que a gente já perdeu tempo. Então, o ideal é que realmente seja feito através de uma glicemia
venosa, Certo. né, no laboratório, com jejum de 8 a 10 horas, no máximo 12. Gente, vai fazer o check-up de vocês, por favor. Eu faço o meu todo ano também, a doutora Ellen acompanha, inclusive. É muito importante que você tenha esse controle sempre. E aí, doutora Ellen, eu já tenho diabetes, o médico falou para mim, passei lá no seu consultório e você falou, você tem diabetes, e agora? O que que eu faço? Bom, e agora, na verdade, a grande pergunta, né, que eu faço para o paciente, eu digo, olha, você deve me fazer tal pergunta, eu falo para ele. Eu digo assim, isso tem reversão? Por incrível que pareça, um diabetes recém-diagnosticado, ele pode ser Olha, reversível. que fantástico isso. Nosso Fantástico. corpo consegue, então. Consegue. Primeiro, se o paciente está acima do peso, uma perda de 15% do peso pode reverter completamente o diabetes. Isso não quer dizer que eu sou obeso e tenho que passar a ser magro. É uma perda de 15% do peso. Uma modificação intensa de hábitos de vida, de tipo de alimentação, cortar realmente açúcar, esses carboidratos refinados, sabe? Esse monte de coisa feita com farinha branca, Sim. né? Pão branco, arroz, macarrão, tudo é Tudo extremamente refinado, tudo refinado, né? ultraprocessado. Então, tudo isso pode modificar. E a introdução de atividade física regular. Não é futebol uma vez por semana, isso não é regularidade. Né? Regularidade é Puxa no vida, mínimo regularidade 4 todo vezes. domingo Mas é no mínimo 4 por vezes por semana. semana. O ideal que, inclusive, seja em dias alternados e não, por exemplo, faço de segunda a quinta e não faço nada 3 dias. Isso também é ruim. É praticamente metade da semana, né? Se eu fico 3 dias, sexta, sábado, domingo, sem fazer atividade física, uma semana de 7 dias é praticamente metade da semana. Exatamente. E isso acaba realmente impactando, né, nessa atividade que o corpo precisa ter. Olha só que interessante. De tudo que a doutora Ellen falou, eu tenho certeza que vocês, que veio à mente de vocês os 8 remédios naturais. Com certeza. Tudo faz parte, né? Então, a pessoa dormir bem, tomar bastante água, aquele copo d'água 30 minutos antes das refeições é importantíssimo. Limpa o aparelho digestivo, me prepara para absorver nutrientes mais saudáveis, começar a minha refeição pela salada, super importante, né? Quanto mais fibras saudáveis tem a minha alimentação, produtos integrais, as verduras, os legumes, quanto mais diversidade de fibras, melhor para prevenir esse diabetes. E o exercício físico. E o exercício E você físico. falou de sono também. Falei de sono, porque dormir mal, dormir muito tarde, é fator de risco para diabetes. Né? Ah, doutora, mas eu não como à noite, então não tem problema. Tem. Quando você dorme mal, você muda o funcionamento do seu corpo, a maneira como o seu corpo absorve o carboidrato, os açúcares. Você muda isso e isso impacta no risco de diabetes. Até a vida extremamente estressada contribui como fator de risco para diabetes. Que entra na parte do equilíbrio. O equilíbrio, né? Excesso de trabalho, aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro, que ela vive para trabalhar, viaja, trabalha, é só trabalho. Isso, infelizmente, é fator de risco para essas doenças crônicas adquiridas, né? E não transmissíveis. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu já vi, inclusive, de várias pessoas, pessoas próximas, meu médico me receitou, eu estou com diabetes, me receitou uma medicação. Então, para mim não tem problema essa parte do estilo de vida. Eu posso continuar tomando açúcar, eu vou estar eu vou estar tomando insulina. Eu já tenho uma medicação já reguladinha já. Então, o meu estilo de vida, o exercício físico, qual é o impacto disso? Eu já estou medicada. E aí, doutora Ellen? A medicação, ela é só parte do tratamento, né? O tratamento do diabetes, se ele não tiver a mudança dos hábitos dessa pessoa, ele sempre vai ser falho. Eu vou ter que cada vez aumentar mais o número de medicações, acrescentar mais remédio e esse paciente vai ser mal controlado. Então, a base do tratamento é a mudança de estilo de vida. Inclusive,
A grande proposta que eu tenho para os diabéticos, que a gente descobre logo, né, que começou você não precisa usar medicação. Olha Vamos isso. tratar com estilo de vida. E aí eu tenho paciente que ele chega assim, doutora, o médico disse que eu não estou tratando meu diabetes porque eu não uso remédio. Sim. Eu digo, você pode dizer que você está tratando o seu diabetes. Como? Com atividade física regular e com uma alimentação equilibrada. Então, isso é tratamento também. Nem todo diabético precisa de remédio, Olha de só. comprimido, de insulina. Ele pode ser só com mudanças de hábito mesmo. Que fantástico, doutora Ellen. E é um assunto realmente que você fala, estou diabético, então eu tenho que fazer isso, ou não vou comer açúcar para não ter diabetes. E, na verdade, é muito mais amplo do que isso. A importância de se cuidar da saúde em todos os momentos. Eu queria que nós começássemos a fechar aqui, fechando com uma mensagem que você queira passar para os nossos colaboradores, para estimular realmente. Não vamos ter diabetes, né, gente? Por favor. Olha, o diabetes é uma doença prevenível, por isso a importância de nós falarmos, né, disso. Se eu posso prevenir, por que eu vou esperar isso bater a minha porta e eu ter que entrar, né, num processo de adoecimento e de tomar um grande número de medicações? Então, nós podemos realmente mudar os nossos hábitos, fazer mais atividade física. E talvez você me pergunte, mas que atividade física eu posso fazer? Olha, a primeira dica que eu dou faça aquela que você consegue, né? Essa é a primeira dica. Perfeito. Mas se você puder, misture os tipos de atividade física. Misture atividades de força com atividades aeróbicas, Certo. uma corridinha com levantamento de peso. Mescle as atividades e trabalhe o maior número de músculos que você puder. Se você faz só uma caminhada, o que acontece? Você está trabalhando poucos grupos musculares das pernas, mas o restante dos seus músculos estão lá, esqueceram que eles existem. Então, trabalhe bastante músculo, né? E procure realmente manter um equilíbrio. Às vezes o paciente me diz, mas eu nem gosto de doce. Ele não gosta de doce, mas ele come farofa todos os dias, ele come vários pães ao dia, né? Salgadinhos, pizza, a diversão da família é a pizzaria. Isso. Então, não precisa você comer açúcar para você se tornar diabético, né? Na verdade, esse consumo grande dos carboidratos, das massas refinadas. Isso é açúcar também, né? Não é porque açúcar. É doce, que não é doce que não é açúcar. Exatamente. E, claro, aprender a trabalhar com aquilo que é mais simples. Eu digo para os meus pacientes, quanto mais simples o alimento, quanto mais in natura, melhor ele é. Então, por exemplo, eu peguei um trigo e ele é um trigo em grão. E eu cozinho esse trigo e faço uma salada. Ótimo. Se eu moer esse trigo, tirar toda a casquinha dele, refinar, eu processei. A mesma coisa a nossa famosa macaxeira aqui da região. Isso. Eu pego aquela macaxeira lindíssima, cheia de fibras. Aí eu vou refinando ela, processando, até ficar só o pozinho da goma. Pronto. Tapioca. Né? Já modifiquei a estrutura daquele alimento e aí já modifiquei a maneira como ele age no meu corpo. Então, quanto mais in natura, quanto menos processado, melhor. Muito, muito obrigada, doutora Ellen, por todos os ensinamentos, por todas as informações que foram passadas aqui. Eu tenho certeza que você que assistiu agora está muito mais ligado na sua genética, sim, mas principalmente no seu estilo de vida. E esse momento Me Faz Bem serve justamente para isso, para a gente dar uma olhada como está o nosso estilo de vida e propor mudanças para nós mesmos, para nós sermos mais felizes, com menos doenças. E está assim, Me Faz Bem serve para isso. Muito obrigada, doutora Ellen. E aguardamos você no próximo momento Me Faz Bem.